Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Culto Distrital Online, em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que estamos juntos em mais uma quarta-feira, 25 de outubro de 2023. E juntos estamos navegando pelas páginas de um livro extraordinário, o livro que se chama O Grande Conflito. E você que pode tê-lo na versão completa ou na versão condensada, eu convido você a sempre estar ligadinha conosco durante as próximas 40 quartas-feiras. Vamos estar estudando cada capítulo numa quarta-feira. Hoje é o capítulo de número 3. Então, serão 42 no total, e hoje estamos no capítulo número 3, estudando esta importante obra que, de fato, cremos nos mostra exatamente a razão de tudo estar acontecendo como está acontecendo. Então, por favor, seja alguém interessado no estudo do grande conflito, sempre à luz da nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus. Aqui está a luz maior que guia as nossas escolhas e que nos dá a certeza de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E é exatamente baseado no poder deste livro que nós temos a oportunidade de, então, estudar de maneira ampla os fatos que acontecem na história e ter a convicção de que este mundo caminha, sim, para o fim, mas o fim deste mundo é o começo, porque breve Jesus voltará. Então, que você possa, de fato, desfrutar destes momentos de estudo da palavra e que, por favor, esteja sempre atento à leitura de pelo menos um capítulo por semana, ok? Sempre você vai ter aqui no chat do Zoom ou ainda na descrição dos vídeos no Facebook, você tem ali links. Se você puder dar uma olhadinha aí, você vai ter logo abaixo da citação que eu faço do capítulo de hoje, o livro Grande Conflito no formato de PDF, ou seja, e-book, ou também audiolivro. É isso mesmo. Você pode estar ouvindo o livro, a leitura do livro Grande Conflito, enquanto está dirigindo, fazendo suas tarefas domésticas, ou então na sua academia, fazendo exercícios e ouvindo a leitura da palavra do Senhor, ok? Então, não se esqueça de você estar ligadinha conosco, através também da leitura do livro Grande Conflito. Lembrando que todas as mensagens ficam disponíveis nas páginas do Facebook, tanto da família Primeiro Encontro, como de cada uma das nossas igrejas, Framingham, Pawtucket, Seekonk, e também no nosso canal no YouTube, ok? Eu peço a você, acesse depois aí o link do nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ali você vai ter todo o arquivo separado em playlists dos nossos cultos e os seus temas. Fizemos durante 21 semanas uma série só estudando o dom de profecia. E agora estamos há 3 semanas na série chamada O Grande Conflito. Quero convidar você para uma oração e, na sequência, vamos louvar o nome do nosso Deus. Pai que está no céu, muito obrigado por estarmos mais uma vez juntos como igreja virtual, mas com a certeza de estarmos na presença de um Deus real. Obrigado pelo dia de atividades, de trabalho, que o Senhor também agora nos dê ânimo, foco e, acima de tudo, iluminação para o estudo da Tua palavra. Aceita nosso louvor, aceita, Senhor, nossas orações, aceita, Senhor, que possamos ser transformados pelo estudo da Tua palavra e que, ao estarmos atentos àquilo que a profecia nos revela,
estejamos prontos para saber que não precisamos viver desesperançados neste mundo de dor, tristeza e miséria, mas sim que tenhamos a convicção de que depois de tudo isso virá finalmente a nossa libertação. Então, aceita a nossa adoração com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a louvar o nome de Deus e já na sequência teremos a oportunidade de podermos também ouvir nossos pedidos e agradecimentos de oração e o estudo da palavra. Então, peço licença aqui para compartilhar com vocês o hino que vamos cantar nesta noite, que fala exatamente da exaltação da Bíblia, a palavra do Senhor, ter a convicção de que esta palavra é luz, de que essa palavra é bênção, de que essa palavra, de fato, é conforto para o nosso coração. Então, por favor, vamos louvar a Deus e já estaremos de volta para o estudo da palavra. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. You probably know Vistaprint for business cards. Yeah, we print that. But did you know we also print that and that? Que de fato nós possamos celebrar a convicção de que esta palavra é luz, é bênção para a nossa vida e que de fato sem ela nós podemos ver o resultado prático no dia a dia deste mundo em que estamos vivendo. Infelizmente, sem a palavra, não há esperança, não há certeza, não há paz. Sem a palavra, realmente, eu e você não temos saída. Muito bem, meus queridos, eu quero convidar você a compartilhar. Compartilhe o link da nossa transmissão nesta noite. Não é mais um culto distrital online, onde a gente pode também convidar as pessoas do nosso convívio para adorar conosco. Então, se você está pelo Facebook, você pode
compartilhar o link ou da Família Primeiro Encontro, ou então de uma das nossas igrejas. Se você está aqui pelo Zoom, você pode também fazer isto, compartilhar o link da nossa transmissão aí pelo WhatsApp ou por mensagem de texto, e assim vamos ter pessoas queridas tendo a oportunidade de acompanhar conosco exatamente a nossa transmissão da nossa série a respeito do grande conflito. Pela página da Família Primeiro Encontro, nós temos aqui a Francisca Oliveira, temos também aqui conosco, do outro lado da casa, a minha sogra, Elci Stevanato, vida longa. Pela página aqui de Framingham, a querida Suelen Diller, da igreja de Worcester. Estivemos juntos numa agradável coincidência ali na igreja de Taunton, ela cantando ali para nós enquanto expunhamos a palavra. Seja bem-vinda, Suelen, um abraço para você e sua mamãe. Aqui pela página de Seekonk, nós temos a querida Fabiana Mendes, temos Lenice Lima e toda a sua família, que Deus esteja com vocês, Esther Nascimento, Valdegrácia Fonseca, a Gorete, a Maura Carvalho. Então, que Deus abençoe todas vocês, queridas, e suas famílias, em mais uma noite de estudo da palavra. Aqui pelo Zoom temos a Maécia, a Alexandra, o André, Belmira, Carolina, Dayana, Eliana Valério, Emily, Gabriel. Também temos aqui provavelmente a Karina ou a Joceline. Karina, obrigado, Karina. A Liz Rodrigues e também a querida Michele. Que Deus abençoe todas vocês e suas famílias, todos vocês e suas famílias. Aproveitando aqui, antes do momento de compartilhar algum pedido especial de oração, eu quero também fazer um convite a todos vocês, queridos, nesta noite de quarta-feira. Nós temos aqui a oportunidade, neste final de semana, de recebermos o ministro de louvor, Felipe Pacanella. O Felipe Pacanella trabalha como ministro de louvor numa igreja americana adventista, ali em Maryland, Walford, e ele vai estar neste final de semana conosco, participando ali do ensaio do Coral Adventista de Framingham, na sexta-noite. Também vai estar conosco cantando no culto ali em Framingham. E você que mora aqui em Framingham e região pode vir prestigiá-lo, estará acompanhado da sua esposa Amanda, e também vai se apresentar em New Bedford no sábado. Nós vamos ter um grande congresso jovem, não é? Para os jovens, ok? Nossas igrejas estarão aí com o seu programa normal, mas os nossos jovens estão convocados para um congresso que inclusive será feito na língua inglesa, tá certo? Este congresso no sábado será feito em língua inglesa, em virtude de nossos jovens e já termos aqui algumas gerações de brasileiros que nascem aqui, seus filhos nascem aqui nos Estados Unidos e têm já o inglês como a sua língua principal. E também o congresso não é um congresso das igrejas portuguesas, de língua portuguesa, é um congresso jovem, também envolvendo igrejas hispanas, cabo-verdianas, americanas. Então, nós vamos ter este congresso ali na região de New Bedford durante todo o sábado, e no final do dia, nossos coral de Framingham e outros corais convidados, juntamente com o Felipe, irão se apresentar neste congresso. Então, vamos ter aí muita opção de música neste final de semana, e vocês estão convidados a prestigiar. O Felipe Pacanella é cantor, produtor, compositor, arranjador, e é o convidado deste fim de semana, especialmente no culto de adoração de Framingham, e também sua participação especial no Congresso Jovem em New Bedford. Ok, meus queridos? Tá aí. Que todos sejam muito bem-vindos. A parte da tarde do congresso começa às 4 horas da tarde e a celebração, a adoração em Framingham a partir das 10 horas da manhã no sábado, ok? Mais alguma informação, Gabriel? Esteja à vontade, querendo abrir aí o seu microfone, fique à vontade, tá bom? No mais, se você tem aí algum pedido de oração que gostaria de compartilhar, também é o momento
Se você quiser abrir o seu microfone e compartilhar algum pedido especial de oração, esteja à vontade. Temos aqui também na família Primeiro Encontro, a querida Marlene Borges, dando seu boa noite direto de São Paulo. Querido André, na sequência, irmã Carol, por favor, André, esteja à vontade. Boa noite. Oi, pastor, boa noite a todos. Só queria compartilhar com os irmãos um fato que ocorreu comigo hoje. Eu queria louvar a Deus, agradecer a Deus pela multa que eu tomei, pastor. Ah, sim. Hoje eu tomei uma multa, tomei uma multa hoje, assim, por falta de atenção. Tá? Certo. Mas eu agradeço a Deus, eu passando numa área escolar, eu estava na velocidade da via, assim, a via era 40, eu estava 37, mas eu não me atentei àquela luzinha amarela piscando. Mas sim, eu louvo a Deus porque poderia ter sido uma coisa pior, poderia ter atropelado uma criança, poderia ter pego alguém. Mas eu agradeço a Deus que isso vai fazer com que eu tenha mais atenção ao meu filho no final do dia. Eu sou o tartaruga da família. Meu filho me ligou quando chegou da escola: pai, tô sabendo que você tomou uma multa. Eu espero todo mundo tomar multa, menos o senhor, pai, porque o senhor anda muito devagar. Entendeu, pastor? Mas eu louvo a Deus por isso. Acho que é para eu ficar mais atento. Né? Estou aqui já 1 ano e meio na América, mas meu filho falou: pai, a gente está aqui, mas a gente está sujeito a isso. Eu falei: filho, eu fiquei muito chateado, mas agora eu, com a cabeça mais tranquila, eu louvo a Deus pelo ocorrido hoje. É isso aí. Eu nunca falo, mas hoje eu falei, pastor. Que bom, e eu fico feliz, André. É um privilégio a gente ouvir a sua voz novamente e você compartilhar esta experiência real que você vivenciou hoje, né? E que todos nós estamos sujeitos, e graças a Deus que foi algo de desatenção, mas que não surgiu nenhuma situação mais grave, né? Deus seja louvado, viu? Amém. Deus Obrigado. te abençoe, a sua querida família, Patrícia, Gustavo, que Deus esteja com vocês. Obrigado. Um grande abraço. Querido André, falando direto da Virgínia, ali, querido, que representa a amada igreja ali de Richmond, nossa igreja brasileira de Richmond. Irmã Carol, boa noite. Boa noite, pastor. Bem-vinda, pois não. Obrigada. Eu quero agradecer a Deus pelo dia, pela proteção, pelo seu cuidado, por tudo que Ele tem feito por nós até esse momento, e o privilégio também de mais uma noite estar assistindo esse culto de oração que nos fortalece bastante, porque a palavra de Deus hoje podemos escutar e amanhã podemos escutar a mesma palavra. Cada dia a gente tira uma lição. E sem também dúvida. quero pedir oração para os nossos filhos. Sempre que tiver oportunidade, aproveito para interceder por eles, porque o tempo se aproxima, temos que fazer muita intercessão, porque olhando humanamente não estamos vendo nenhuma mudança, só com a misericórdia de Deus. Também quero pedir uma oração. Foi na semana passada, na sexta-feira, que no culto que o nosso irmão Vilomar pediu que orássemos para ele, de que amanhã ele estará no hospital às 7 horas, que ele irá fazer uma cirurgia. Ok. Vamos orar então, com certeza. Então, e amanhã de manhã, quando estamos aqui, eu vou lembrar o pastor. Sim, tranquilo. Vamos orar pelo nosso irmão, que foi ancião em Patact, o irmão Vilomar, e que atualmente está morando na Flórida, não é? Vamos orar por ele, certamente. Também continuamos orando pela nossa irmã Mariana. Hoje ela mandou uma mensagem de voz que ela está lá no tratamento do Kim. Que Deus possa ter misericórdia, recuperar a sua saúde. Amém, assim seja. Com certeza. Nossa irmã Mariana está enfrentando um tratamento contra um câncer no pulmão, e que Deus então esteja com ela nas suas sessões de quimioterapia. Muito obrigado. Amém.
Muito Boa bem, noite, que Deus pastor. esteja com você, querida Carol, e irmão Manuel também. Boa noite, querida Obrigado, Alessandra, Manuel. bem-vinda. Bem-vindo. Obrigada. Desculpa, eu gostaria de pedir oração pela nossa classe bíblica aqui, né? Claro, Que sim. Jesus continue nos abençoando e que cuide de cada um que vem, né, que vem aqui para poder aprender sobre Cristo, que eles sempre se sintam, né, mais perto de Deus e que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, né, que a gente vem Com fazendo. certeza. Com certeza. Deus seja louvado, Alexandra. Saibam, queridos irmãos, que esta classe bíblica que funciona ali aos sábados à tarde, na casa da irmã Alexandra, já levou 13 pessoas ao batismo nesse ano. Deus seja louvado. E ela tem um desprendimento muito grande, um interesse muito grande em promover isso, oferecer ali. Agora, óbvio que eles estão dividindo entre eles, mas ela começou oferecendo também lanches e comida e tudo, e aquilo, a classe foi aumentando. É um grande coração de mãe a sua casa. Muito obrigado, viu? E está inspirando outras classes a surgirem também. Já, pela graça de Deus, a classe da irmã Alexandra está animando outras casas a serem abertas para que possamos estudar a Bíblia com mais pessoas. Deus seja louvado, querida, e melhoras para a sua saúde, sempre em oração por você e também pelo Washington, seu filho, tá bem? Muito bem. Nós temos aqui na página de Framingham, a nossa irmã Suelen, de Worcester, pede oração por pedidos especiais que ela tem colocado na presença de Deus, e também pelo seu pai, João Manuel, para que ele retorne aos caminhos, especialmente como membro da igreja, e também o seu meio-irmão, Mateus. A irmã Maria de Jesus, pastor, eu e a Virgínia fizemos um convite para Maria Salomé, e ela aceitou estudar a Bíblia. Que maravilha! Deus seja louvado. Temos orado pela senhora Maria Salomé na família Primeiro Encontro, todas as manhãs de segunda a sexta, e ela, então, hoje oramos para que essa visita gerasse esse interesse nela, e ela aceitou estudar a Bíblia. Deus seja louvado, irmã Maria de Jesus. Uma boa noite para a querida Shirley, que já está conosco também, Silvana Sintra, Neide Lima. A Shirley escreve: amo vocês, mamãe, Maura e irmã a Michele. Então, um amor de família aqui conosco também no nosso culto distrital online. A querida tia Socorro Marques, da Gláucia, direto do Ceará, conosco também. Deus seja louvado pela sua vida. E a Lenice dá aqui uma boa noite para Neide, sua irmã. Fico feliz de ver você assistindo. A querida Lenice, lá de Vertentes, Pernambuco, tem vários irmãos e irmãs, e ela sempre compartilha, e nós sempre estamos felizes com a presença deles. A Neide, ela tem também a Luciene, que é chamada de Lúcia, tem a Ivonete, tem a Cida, a Lenice, o seu pai Rafael, toda a família. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Seja bem-vinda, Neide, que Deus esteja com você e sua vida, ok? Muito bem, vamos então ter espaço agora para uma oração intercessora, e eu queria convidar mais uma vez o nosso querido pastor Hamilton. Pastor, coloque todos esses pedidos e agradecimentos aqui na presença do Senhor para nós, por favor, não é? Estamos nessa nossa saga de estudar este livro com conteúdo tão importante, que é o livro do Grande Conflito, e é necessário que a gente tenha aí a oportunidade realmente de ter a iluminação de Deus para o nosso estudo, e eu queria contar, então, com a sua intercessão mais uma vez, por gentileza. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Então, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, diante do Senhor, agradecido por mais um dia, por mais bênçãos, por mais favores e misericórdia vinda do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque os teus filhos estão despertando, porque sabemos que vivemos nos últimos instantes da história do mundo. O grande conflito se aproxima e nós precisamos estar na tua presença, preparados para grandes decisões da nossa vida. Neste momento, Deus,
nós colocamos em tuas bondosas mãos e te pedimos encarecidamente que abençoe a cada pedido que foi mencionado pelos teus filhos, onde quer que estejam, e o Senhor conhece a necessidade e o Senhor tem poder para atendê-los conforme o teu querer e o que for melhor para nossas vidas, para nossa atenção quanto ao que o Senhor quer. Perdoe as falhas, abençoe o pastor na mensagem deste assunto tão iminente e tão importante para os nossos dias. Cuide de cada um de nós, nos dê mais uma vez a tua bênção. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus, amém. Muito obrigado, pastor. Deus esteja contigo, com Guilherme, todos os demais filhos e netos. Amém. Muito bem. Estamos juntos, meus queridos, e eu sempre peço a você que tenha a palavra de Deus aí em suas mãos, e quero especialmente lembrar aos nossos amigos, aqueles que estão acompanhando nossos sermões e o estudo deste livro, sua irmã Fernanda. Ah, que bênção, Karina, muito obrigado. Rio Vermelho, Minas Gerais. Fernanda, que Deus te abençoe e seja muito bem-vinda, viu? Obrigado, é um privilégio que a Karina tenha compartilhado com você e que Deus abençoe você e sua vida. E convidar tanto a Fernanda quanto demais pessoas queridas que nos acompanham. É importante, na medida do possível, né? Se você está em condição de ter uma Bíblia impressa aí em suas mãos, não está trabalhando, dirigindo, enfim, mas se você sempre tenha uma Bíblia com você, e eu sempre peço também que você tenha aí uma dessas canetas que destacam, né, o texto, para você acompanhar e anotar. É importante que você saiba que todo o contexto que está neste livro, Grande Conflito, mais uma vez vou apresentá-lo aqui nas duas versões, a versão completa e a versão condensada, né, que foi a chamada versão missionária, que tem sido distribuído gratuitamente. É importante que você entenda o que está por trás da composição deste livro, que é exatamente a palavra de Deus. Especialmente o discurso apocalíptico de Jesus em Mateus 24, Mateus 25, o livro profético de Daniel e o livro profético do Apocalipse, ok? Então, por favor, nenhum contexto aqui é um contexto de afronta a nenhuma outra religião, não é esse o nosso objetivo. Nós estamos buscando aqui os fatos da história que demonstram que a profecia se cumpriu, ok? Então, em algum momento, você pode perceber que pode haver aí alguma referência a alguma religião, mas não é nenhuma intenção desse estudo, ou mesmo da autora do livro, de que nós tenhamos aqui esse tipo de afronta. Não é isso. Nós estamos aqui para buscar a verdade através da palavra de Deus. E a verdade, ela nos mostra. Como acabamos de cantar, a tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra aponta o caminho que devemos seguir. Então, nós estamos em busca do entendimento da profecia para entender o contexto de toda a história e onde essa história vai acabar. Como vai terminar este mundo? E tenhamos, então, a certeza, mais uma vez, de acordo com a Bíblia, de que o fim deste mundo é a volta de Cristo Jesus. Novo céu e nova terra. Muito bem, vamos então aos slides que a gente sempre prepara com carinho para que vocês possam acompanhar a mensagem, tá bem? Abrindo então aqui o contexto do estudo de hoje, o capítulo número 3 do nosso livro. Lembrando mais uma vez que o livro está sempre disponível na descrição aqui do chat, do Zoom. Você tem logo ali o livro em PDF, em audiolivro, e também na descrição dos vídeos que estão disponíveis no Facebook. Você pode ter em PDF e pode ter também o livro lido, narrado, para você ouvir enquanto faz as suas atividades de casa, lazer, ou está no trânsito e etc. Muito bem, meus queridos, também dando uma boa noite para a tia Zezé, direto lá de São Paulo,
Que Deus esteja com você e sua querida família e que esteja tudo pronto para sua viagem, né, tia Zezé? Assim como a minha sogra, você também está a caminho aqui dos Estados Unidos. Que Deus abençoe a sua viagem e o reencontro com seu filho Jorge. Queridos, aí está. Estamos prontos, então, e durante esse processo da apresentação, lembrem-se, você pode continuar partilhando aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. Sempre ao fim da transmissão, eu reviso todos os pedidos e agradecimentos e anoto aqui no nosso caderno de oração. Grande conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Hoje estamos estudando o capítulo número 3. O capítulo número 3 é o foco do nosso estudo hoje. Mas, sempre na abertura, nós fazemos uma breve recapitulação do estudo passado. E o estudo passado foi o capítulo número 2. Entre os vários versos da Bíblia, eu destaco Mateus 24, verso 9. E esse estudo eu estou apresentando com a Bíblia na versão internacional. Nova versão internacional é a base dos textos bíblicos que eu estou lendo para vocês, tá bom? E Mateus 24, 9, na nova versão internacional, é a seguinte: então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24 é o sermão apocalíptico de Jesus. É a maneira de Jesus descrever não só a destruição iminente de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, como também apontando para as pessoas que viveriam o tempo do fim, ou seja, nós. E aqui Jesus, então, descreve este quadro que demonstra exatamente esta perseguição que foi implacável contra os fiéis do Evangelho já no início da era cristã, mas apontando também para o nosso tempo. Notem, a história da igreja primitiva testificou o cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do mal se arregimentaram contra Cristo exatamente na pessoa dos seus seguidores. O paganismo, então, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Então, nós assistimos que a questão envolvendo a perseguição dos mártires no início da era cristã exatamente cumpriu as palavras que Cristo havia profetizado. Muito bem, vamos hoje então para o contexto do estudo do capítulo número 3. O destino do mundo, como começaram as trevas morais. Mais uma vez, relembrando, na semana passada, nós estudamos então que esta violência e esta perseguição não afetaram o crescimento da fiel Igreja de Cristo. Inclusive, Ellen White, no capítulo 2, ela cita um dos historiadores da antiguidade, Tertuliano, em que ele afirma que, à medida que os cristãos eram mortos, o sangue deles parecia uma semente, era como semente. Quanto mais mortos em nome de Jesus, mais o cristianismo crescia. Portanto, desta forma, Satanás, nosso inimigo, percebeu que não adiantaria, pela violência, pela tortura, pela morte, tentar destruir a Igreja de Cristo. O inimigo, então, muda a sua estratégia e, debaixo de um pretenso cristianismo, um falso cristianismo, ele leva a maioria dos cristãos a formar uma união não bíblica, uma união entre o paganismo e o cristianismo. Até por inspiração divina, o apóstolo Paulo já havia predito esta grande apostasia, ou seja, o afastamento da verdade de Cristo, o afastamento da sua palavra. Meus irmãos e amigos, a ênfase é exatamente para que você preste atenção. Quanto mais longe da palavra, maior o caos. E esta profecia apontava exatamente para este caos, fruto deste afastamento, causado então por esta triste iniciativa que propunha trocar a prisão, a tortura,
o fogo e a espada, pela perigosa sedução de prosperidade temporal e honra humana. Então, por favor, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Bem-vindo, Rafael Fernandes, Deus esteja com você e sua família também. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4 e 7. Onde lemos: ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Notem estas palavras. Salte para o verso 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Lembrem-se, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Pode soar um pouco diferente da sua Bíblia, mas o significado é o mesmo. Queridos, a profecia está aí. E hoje eu e você podemos ver como ela se cumpriu. Pouco a pouco, a princípio de maneira encoberta e silenciosa, e depois de maneira mais clara e explícita, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, este chamado pela Bíblia mistério da iniquidade levou avante a sua obra de engano. Mas não só engano, blasfêmia também. Porque notem o que diz o verso 4. Quer se colocar no lugar de Deus, proclamando que é o próprio Deus. Blasfêmia. Cessando a perseguição e entrando o cristianismo agora nas cortes e palácios dos reis, a igreja cristã pôs de lado a humildade e a simplicidade de Cristo e seus apóstolos em troca de pompa, orgulho dos seus sacerdotes, dos seus governantes pagãos, e em lugar das ordenanças de Deus, passa então a colocar dentro do cristianismo teorias e tradições humanas. Meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez, estamos juntos constatando fatos históricos que demonstram como a profecia se cumpriu de maneira minuciosa, no sentido agora de uma igreja que era extremamente perseguida, trocar as dores desta perseguição por uma parceria fatal, a parceria entre o paganismo e o cristianismo. Por isso, especialmente a partir da conversão deste imperador romano, chamado Constantino, que teve o seu reinado entre 306 e 337 da nossa era, através especialmente, então, do seu batismo público como cristão, ocorrido em 324, a partir exatamente da posição e das posturas que este imperador romano estabeleceu, trazendo para dentro da igreja esta união entre o paganismo e o cristianismo, uma vez que Constantino era politeísta, era pagão, mas para que ele pudesse agora ter aquele enorme número de cristãos cada vez mais perto dele e eles conseguissem a sua intenção, muito bem, ele se converteu publicamente e, sob o manto de uma justiça aparente, introduziu-se na igreja, pouco a pouco, o paganismo, suas doutrinas, suas cerimônias, suas superstições, e isto acabou se incorporando à fé dos professos seguidores de Cristo. Esta foi uma estratégia, meus queridos, e esse mútuo convívio entre paganismo e cristianismo
funda então um sistema de religião que nutre estas duas fontes, paganismo e cristianismo, e leva a igreja cristã a buscar o favor e o apoio dos grandes homens da terra, deixando de lado a obediência a Cristo e elegendo um representante humano e pecador no seu lugar, reconhecido então este ser humano como a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo. Meus irmãos e amigos, respeitosamente, não há nenhum ser humano que possa ter o papel de Cristo na sua igreja. Por favor, mais uma vez fica aqui o meu apelo. A Bíblia é que determina as nossas ações e quem é o cabeça desta igreja. Por isso, Cristo foi muito claro quando enfrentou o seu tentador no deserto. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 4, leitura do verso número 8. Boa noite, querida Ivonete. Temos o privilégio de ter você, a Neide, a Lenice, toda a família conosco em mais este estudo, e que Deus esteja com você e o Bosco, seu esposo. Lucas capítulo 4, leitura do verso número 8, onde lemos: veja, aqui Jesus está cara a cara com o diabo, cara a cara com o tentador. Jesus responde o quê, meus queridos irmãos e amigos? Como ele responde? Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Irmãos, amigos, esta é a estratégia. Bíblia. O próprio Jesus está mostrando para você, nesta noite, como você deve discernir o certo e o errado. Não é pela boca do pastor, pela boca do padre, pela boca do líder espiritual, é pela boca de Deus. Está escrito. É isso que está aí. Portanto, não há nenhum ser humano, nenhum sistema religioso que tenha o poder de estar como cabeça da igreja, porque a Bíblia, meus irmãos e amigos, identifica claramente quem é o cabeça da igreja de Deus. Por favor, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, leitura dos versos 16 a 18. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 16 a 18, onde lemos: pois nele quem? Cristo. Paulo está falando de Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Já pegou aquela sua canetinha marca-texto? Em nome de Jesus, irmãos e queridos amigos, por favor, o único que é cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele não delegou esta função a nenhum ser humano, a nenhum líder religioso. Ninguém tem a autorização de Deus para estar no seu lugar. Amém? Por isso, você crê em nome de Jesus que ele é o cabeça da sua igreja e que isso nunca mudou? Está aí na palavra, está aí na profecia. Lembrem-se, nós passamos 21 semanas estudando o dom de profecia na Bíblia e na história. Eu desejo que você realmente aceite a verdade que é de Deus e não de um ser humano. É a verdade de Deus. Cristo é o cabeça da sua igreja. E com a autoridade da Bíblia, meus queridos, nós podemos conferir e confirmar nos fatos históricos de que a profecia sempre nos assegura o caminho por onde devemos andar.
Em nome de Jesus, aceite a profecia, aceite a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Cristo apresentou o exemplo para você e para mim. E qual é o exemplo, meus queridos? O escudo da verdade eterna. De que maneira Cristo apresentou isto? Declarando ao próprio diabo, na cara dele, está escrito. Você crê? Você crê nisso? Esse é o verdadeiro poder libertador, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus. Confie na palavra. Assim como Cristo nos demonstrou na prática, está escrito. Durante séculos, eu quero lembrar a vocês, fato histórico, durante séculos, a Bíblia foi proibida. Ao povo era vedado o direito de ler ou mesmo possuir uma Bíblia em casa. Era contra a lei possuir Bíblia. Sacerdotes sem escrúpulos interpretavam os ensinos da Bíblia de modo a sempre favorecerem as suas pretensões. O povo não tinha acesso à educação. A maioria absoluta, esmagadora da população no mundo de então, o continente europeu em especial, eram analfabetos. E agora os líderes religiosos, tidos como cristãos, e que proibiam o acesso à palavra, usavam e abusavam das pessoas. Meus queridos, a profecia se cumpriu minuciosamente. Vamos lembrar do profeta Daniel, quando afirma que a autoridade máxima daquele movimento religioso cristão romano iria tomar uma decisão explícita. A Igreja Romana toma, então, uma decisão explícita conforme a profecia. E o que disse a profecia a respeito? Abra, por favor, a sua Bíblia. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, leitura do verso número 25. Daniel 7, verso 25, onde lemos: e falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar o quê, meus queridos? Mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Preste bem atenção, meu querido, minha querida, cuidará em mudar os tempos e a lei. Profecia. Profecia. Gradualmente, passaram a ser introduzidos no culto cristão alguns elementos do culto pagão. E nós encontramos, então, exatamente estas mudanças sendo inseridas, mudanças não bíblicas, mudanças não cristãs, dentro da adoração cristã. Por exemplo, a adoração de imagens e relíquias, com a adoção de velas acesas e orações dirigidas a imagens. Respeitosamente, não há essa autorização, não há esse tipo de adoração na Bíblia. A guarda do domingo, como um dia de celebração da ressurreição de Cristo. Amigos, irmãos, o sábado é o dia do Senhor. E no concílio de Nicéia, em 325, o então imperador, agora tido como cristão, introduz este assunto dentro da igreja. Mas de que forma? Até então, em virtude da religião farisaica dos judeus, uma religião que tornou o sábado um fardo, com mais de 600 leis que tornavam o sábado um peso, um fardo. A ideia foi trazer um dia de adoração livre das restrições que os judeus haviam colocado no sábado. Vocês se lembram? Algumas leis farisaicas introduziam que você não poderia dar mais de 1000 passos no sábado. Você não poderia cuspir no chão no dia do sábado. Além de não ser higiênico e educado, mas cuspir no chão no dia de sábado era considerado um trabalho porque irrigava a terra.
Então, o sábado tinha exatamente esta capa de peso, de transtorno. Então, foi introduzido o Sunday, o dia do sol, prática comum entre os pagãos em reverenciar o sol. Sunday, dia do sol, domingo, como um dia de lazer, um dia da família, um dia de alegria, e que agora foi introduzido como sendo a celebração da ressurreição de Cristo. E é óbvio que nós devemos celebrar a ressurreição de Cristo, mas onde na Bíblia está a ordem e o mandamento para que o dia de domingo seja um dia sagrado? Percebe? Celebramos e agradecemos a ressurreição de Cristo, mas a Bíblia não nos pede para que ele seja reverenciado como um dia santo. O sábado recebeu esta característica: santificado, separado, abençoado, dia de descanso. Daniel 7:25, cuidará em mudar os tempos e a lei. Um mediador humano entre Deus e a humanidade. Nenhum sacerdote, nenhum líder religioso tem o direito de ser nosso intercessor, nem a mãe de Jesus. Essa prática também não está na Bíblia. Nosso único intercessor chama-se Jesus Cristo. A igreja como instituição perfeita, infalível, podendo até interferir e revogar decisões de imperadores. Não é o papel da igreja esse. Pelo contrário, por sermos exatamente falíveis e pecadores, é que a igreja de Cristo é militante, guerreira, erra, cai, se arrepende. Ela não é perfeita. Ela é uma igreja que depende exclusivamente de Cristo, e é a graça dele que nos torna perfeitos. A crença na imortalidade natural do ser humano e sua consciência na morte, queridos, a Bíblia é muito clara: a morte é um sono, e nenhum morto tem contato com os vivos de forma alguma, nem muito menos a morte agora, para aqueles que perderam a salvação, é sinônimo de tormento eterno. Que amor de Deus é esse que vai fazer com que pessoas sofram por toda a eternidade? Não existe tormento eterno na Bíblia, meus queridos. Assim como não há também a zona chamada de purgatório, onde alguém só pode chegar ao paraíso se for encomendado, se for agora apresentado através de um culto de pessoas vivas. Não há isso na palavra de Deus, meus queridos. Doutrinas de indulgências, pessoas que entravam em guerras em nome da igreja para ter os seus pecados perdoados, ou ainda que pagavam para ter os seus pecados perdoados. Onde que a indulgência encontra apoio na Bíblia? Tudo que recebemos, recebemos de graça, em nome de Jesus. E, finalmente, a crença na substanciação, na transubstanciação, ou seja, no momento em que estamos compartilhando os símbolos do corpo de Cristo, estes símbolos se tornam literalmente o seu corpo e o seu sangue. Não, queridos. Jesus disse que isso era um símbolo. O milagre não acontece no pão sem fermento e nem no suco de uva. O milagre acontece na nossa vida. Portanto, queridos irmãos e amigos, com todo carinho e respeito, nós precisamos abrir os olhos para aquilo que está ao nosso redor através da Bíblia. E assim, nós temos, conforme Daniel 7:25, a grande perseguição que agora o sistema papal ofereceu na chamada Idade Média, a partir então do edito de Justiniano, e conforme lemos em Daniel 7:25 e Apocalipse 13:5-7, a grande perseguição feita a todos aqueles que se opuseram a estas práticas. Os fiéis de Cristo à palavra passaram agora a ser perseguidos com uma fúria nunca vista antes, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. 1260 anos, um tempo, tempos e metade de um tempo. Aí está a profecia se cumprindo extremamente em cada detalhe. E durante séculos,
A Igreja de Cristo, agora perseguida, encontra refúgio no isolamento e na obscuridade. E assim, o profeta também havia nos dito. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 12, leitura do verso número 6. Livro do Apocalipse 12, verso 6. A mulher na profecia, boa noite, Célia. Mulher na profecia significa igreja. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem, novamente, o que está aí na Bíblia, por 1260 dias. Na profecia, um dia é igual a um ano. 1260 dias, portanto, 1260 anos, que pela profecia e pelos dados históricos foi inaugurado em 538, com o Edito de Justiniano, terminando com o aprisionamento do Papa Pio VI em 1798. Temos ainda nesse período a chamada e conhecida historicamente Idade Média, ou Idade das Trevas. O pecado se disfarçava sob o manto de santidade, perdeu-se de vista o evangelho e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. E mais uma vez, queridos, eu chamo a atenção de vocês para a profecia da boca de Jesus. Abra sua Bíblia, falando exatamente sobre este processo. Idade Média, Idade das Trevas, Lucas 21, versos 16 e 17. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte, e todos odiarão vocês por causa do meu nome. Se vocês se lembram, na semana passada, nós compartilhamos com vocês que ainda hoje, no século 21, pessoas morrem por causa do evangelho. Isso não é notícia. Não ganha destaque nos grandes jornais. Mas nós temos dados, especialmente da ONG Portas Abertas, que entre setembro de 2021, compartilhamos isso na mensagem passada, e outubro de 2022, um ano, exatamente este mês, um ano. Há um ano atrás, 5.000 pessoas morreram em países que perseguem cristãos. Nós temos pelo menos 70 países em nossos dias, 25 de outubro de 2023, 70 países que perseguem e muitos prendem, muitos processam e muitos matam aqueles que seguem a Jesus. As palavras de Cristo continuam se cumprindo. Por isso, por favor, esteja atento à profecia. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos. E a mesma vigilância e fidelidade tem sido exigida dos seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos também se aplicam a todos, especialmente neste tempo do fim. E o que Jesus pediu aos seus discípulos? A todos, incluindo você e eu. Marcos capítulo 13, verso 37. Já estamos encerrando. Marcos capítulo 13, verso 37. O que lhes digo, digo a todos. Qual é o conselho de Jesus, irmãos? Qual é o conselho de Jesus? Vigiem. Abram seus olhos. Estejam atentos. Existem caminhos que parecem o evangelho, soam como o evangelho, têm forma de evangelho, são agradáveis aos nossos ouvidos, mas não são evangelho. Não são as boas novas. Aonde está a sua segurança, meu irmão, minha irmã? Na Bíblia. Deixe a Bíblia interpretar a ela mesma. A sua segurança está no dom de profecia, revelado especialmente neste tempo do fim, para que eu e você possamos ter nosso entendimento ampliado. Vigiem, estejam atentos.
chegamos a um período, então, desta chamada Idade Média, especificamente o século XIII, onde foi estabelecida a mais terrível de todas as armadilhas da igreja, especialmente a igreja que instituiu esta armadilha, a Igreja Romana, e o seu sistema papal contra a maioria dos cristãos fiéis à palavra de Cristo. E, historicamente, você sabe, estamos falando da Inquisição. Aos cristãos fiéis à palavra e não às tradições, e não à junção do paganismo e cristianismo, mas aos cristãos fiéis, exigia-se, sob pena de morte, confessar a sua fé nestas heresias que insultavam o céu. Estas práticas que, como mostramos a vocês, não estão na Bíblia. E as pessoas eram obrigadas, então, a se declarar fiéis a estas práticas ou não. E se recusassem, eram entregues à tortura e especialmente à fogueira. Meus queridos irmãos e amigos, a história registra milhões de mártires entregaram-se à morte contra o poder de um cristianismo sem Bíblia. Está pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? Eu queria que você voltasse a sua atenção para o contexto em que estamos vivendo em nossos dias. Você está vendo a Bíblia por trás da maioria das decisões que estão sendo tomadas hoje no campo legislativo, no campo executivo, no campo judiciário e no campo religioso? Você está vendo a Bíblia como realmente uma regra de fé e prática? Pois eu digo a vocês, este poder apostatado, chamado de cristianismo, passou então a destruir milhões de vidas. E eu e você temos que estar atentos sobre estes aspectos. Como os fariseus de outrora, os líderes da então Igreja Romana odiavam a luz que revelava os seus pecados. E removida a lei de Deus, a norma de justiça, eles exerciam poder sem limites e praticavam todo tipo de vícios e também sem nenhum tipo de restrição. Líderes religiosos que tinham práticas que envergonhavam os próprios imperadores e líderes governantes da Europa. Por quê? Porque estavam longe da palavra. Queridos, durante séculos, dados históricos, fatos, durante séculos, a Europa não fez nenhum tipo de progresso no campo do saber, no campo das artes, no campo da civilização. Houve uma paralisia moral e intelectual promovida pelo cristianismo sem Bíblia, o cristianismo apostatado. Isso é um fato. A Europa mergulhou em caos, analfabetismo, falta de educação, falta de práticas higiênicas, enfim, todo tipo de sorte de mortandade, violência e todo tipo de corrupção. Porque sem a palavra é isso que acontece com o ser humano. E aqui vem o destaque deste capítulo 3, que eu peço licença para compartilhar com vocês. Página 55 da versão completa, ok? Dessa versão completa, página número 55. Quando as escrituras são suprimidas e o homem vem a considerar-se como supremo, só podemos esperar fraudes, engano e aviltante iniquidade. Dá para contestar estas palavras? Neste mundo em que eu e você estamos vivendo, não só no contexto lá do Oriente Médio ou da Ucrânia, pode ser o contexto dos lugares onde vivemos, onde se mata por um celular ou se mata pela cor da pele, onde alguém se acha no direito de matar o outro porque tem uma religião diferente ou porque tem uma cor de pele diferente, ou de matar porque quer roubar a sua moto, o seu celular, o seu par de tênis.
Meus queridos, onde não há Bíblia como regra de fé e prática, só existe o caos. Será que podemos contestar essas palavras? Os fatos históricos mostram que a profecia se cumpriu e que nós vivemos debaixo, sim, de um contexto de trevas morais, uma vez que a Bíblia foi deixada de lado e houve esta busca por uma convivência entre luz e trevas, paganismo e cristianismo. Não é possível. Aceite o conselho de Cristo, esteja atento, vigie, ore, porque caso contrário, vivendo como o mundo está vivendo, em meio a fraudes, engano e todo tipo de iniquidade, as pessoas perderam a esperança no futuro. Mas você e eu, pela profecia, somos levados a ter a certeza de novo céu e nova terra. Você crê? Quero encerrar pedindo a sua atenção para as palavras do profeta Oséias. Finalzinho do Antigo Testamento, se você não tem tanta habilidade com a Bíblia, abra sua Bíblia aí ao lado do livro de Mateus, volte alguns livros e você vai encontrar o livro do profeta Oséias, capítulo 4, versos 1 a 3. Seja bem-vindo, pastor Fabiano, querido pastor Fabiano, Paula, Benjamin, que Deus esteja com vocês em New Bedford, Fall River e agora Cape Cod também. Deus abençoe, privilégio tê-lo você com a gente. Oséias capítulo 4, a partir do verso 1, é mais um daqueles versos que eu peço a você que destaque aí na sua Bíblia, meus queridos irmãos e aqueles que nos honram, acompanhando as nossas transmissões, por favor, que são nossos irmãos e irmãs também. Capítulo 4, versos 1 a 3. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem, olha só, parece que foi escrito hoje, só se vêem maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Meus queridos, foi escrito uma notícia de jornal aqui hoje. Por causa disso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. A natureza está dando provas e a profecia está se cumprindo, meus irmãos. O que mais precisa chamar a nossa atenção? Hoje acompanhava um noticiário do Brasil a respeito de leões marinhos e lobos marinhos que estão morrendo em praias do Rio Grande do Sul pela gripe aviária. Inclusive, as autoridades estão aconselhando para que, se alguém localizar um desses animais, grandes animais, na areia da praia, para não encostar neles, chamar as autoridades. E isto já aconteceu aqui nos Estados Unidos, em outros países da América Central, e agora está acontecendo nas praias do Rio Grande do Sul. Locais que eram considerados um refúgio para esses animais, eles quase já não existem ali, estão morrendo. A natureza está morrendo. Por quê? Porque nós sabemos, tudo isto é consequência do pecado, mentira, assassinatos, roubo, adultério, tudo está passando dos limites, está aí, está na profecia. Receba o amor de Deus em sua vida e esteja atento para os sinais, mas, por favor, faça parte do grupo de pessoas que tomou a decisão de ser fiel à palavra até o fim. Essa é a maior e melhor e mais importante de todas as decisões. Você aceita? Lembre-se, nossa intenção aqui nunca será afrontar nenhuma fé sincera. Mas eu queria que você tivesse a sua fé sincera, não para uma placa de igreja, mas que você tenha a sua fé sincera para a palavra.
e tenha convicção de que Deus tem um povo fiel e sempre teve esse povo fiel em todos os tempos. E este povo, no tempo do fim, tem esta missão: mostrar àqueles que ainda não conhecem ou àqueles que se esqueceram de que nós temos um encontro marcado pessoalmente com o nosso Senhor e Redentor Jesus. E neste livro, ele deixou exatamente os valores, as crenças e a postura de verdadeiros adoradores, que têm a Cristo como seu único Senhor e Salvador, único mediador entre a raça humana e Deus, e que ele nos ama. Você aceita? Aceita pedir a Cristo hoje força para não ser envolvido nessas trevas morais que misturam paganismo com cristianismo e que deturpam a nossa adoração? A nossa adoração tem que ser feita conforme Deus orientou e não o ser humano. Você aceita em nome de Jesus? Você permite ser transformado pelo Senhor? Por mais que essa mensagem possa, a princípio, chocar você, doer, eu imploro, humildemente, deixe Deus ser Deus. Senhor, é uma responsabilidade estar aqui para compartilhar uma mensagem tão poderosa como essa. Nós temos pessoas amadas e sinceras conosco. E a única coisa que estamos te pedindo: transforma o nosso coração conforme a tua vontade e não a nossa. Nós queremos ser simplesmente fiéis a Jesus Cristo. E para isso, dá-nos amor pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, força para vivê-la como nossa única regra de fé e prática. E aceita a nossa gratidão pelo presente que é o dom de profecia, especialmente ao compor a Bíblia como a nossa luz maior e a oferecer este dom também como uma luz menor para os dias em que estamos vivendo, apontando para Cristo e a sua palavra como sendo o único guia seguro para que possamos alcançar a salvação das nossas vidas. Muito obrigado por homens, mulheres e crianças, milhões de mártires que entregaram suas vidas, não aceitando, Senhor, um meio evangelho, um falso evangelho, um falso cristianismo, misturando práticas que o Senhor abomina. Muito obrigado por esses homens, mulheres e crianças que deram a vida por este livro que nós temos hoje em nossas mãos, com tanta liberdade. E antes que chegue o tempo em que esta liberdade nos seja tirada, conforme a profecia, que nós possamos viver esta verdade em nome de Jesus. E com muito amor e muito carinho, compartilhar com pessoas sinceras que estão em busca de respostas que este mundo não oferece. Então, em nome de Jesus, humildemente, toma em tuas mãos esses estudantes sinceros da tua palavra, que já tomaram uma decisão ou que estão tomando agora esta decisão, uma decisão que pode implicar, Senhor, em decisões difíceis, mas que nós sabemos que serão as melhores decisões, uma vez que queremos fazer exclusivamente a tua vontade. Ilumina as nossas mentes. Dá-nos o teu Espírito Santo para nos ajudar a discernir o certo e o errado. E dá-nos forças para vencermos o nosso pecado, nosso egoísmo e até a nossa falta de fé, para que possamos verdadeiramente sermos transformados pela tua palavra. Este é o nosso desejo, Deus. Inicia um milagre na nossa vida e usa-nos para compartilhar este milagre com aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a tua breve volta, dizendo amém e graças a Deus. Que privilégio, meus queridos, um privilégio enorme,
Muito obrigado. Estou em oração por todos vocês e desejo sinceramente que possamos avançar no conhecimento e prática da palavra para que Jesus em breve volte. Amanhã, 6h, nesses mesmos links, estamos aqui com a família Primeiro Encontro. E quarta-feira que vem, capítulo número 4. Você tem exatamente uma semana para ler, estudar, anotar as suas dúvidas e participar conosco na próxima quarta-feira, pela graça de Deus. Deus abençoe a todos e lembre-se, breve Jesus voltará. Um abraço.